Batalha espiritual. Efésios capítulo 6, o versículo 10 até o versículo 20 está escrito: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia do mal, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 46, ele diz: Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Baseados nesta palavra, podemos dizer que o natural pode ser uma amostra do que é o espiritual. Ou dizendo de outra maneira, aquilo que acontece no natural pode ser um sinal do que acontece no espiritual. Há quem diga que por isso podemos e devemos fazer um paralelo entre o que acontece com Israel e a igreja, pois aquilo que Israel viveu ou vive no natural tem acontecido espiritualmente com a igreja. Fundamentado nesse pensamento, lemos aqui esta passagem aos Efésios, analisando-a a partir das muitas guerras passadas e presentes na história de Israel. Paulo fala aos Efésios e a nós também que há uma luta em curso nesse exato momento, nas regiões celestiais, entre forças espirituais do mal e a igreja do Senhor. E o próprio maligno se ocupa em comandá-la e pessoalmente trata das estratégias de cada batalha. Essa guerra não é de agora, não é um evento atual, nem tampouco começou com a tentação de Jesus no deserto, não. Essa batalha é bem mais antiga. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 até o 17, diz que tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci permanências no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda. Em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra. Diante dos reis te pus para que te contemplem. Também em Isaías, no capítulo 14, o versículo 12 até o versículo 15, está registrado: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono
e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Estes dois textos falam de Lúcifer e sua rebelião contra o governo do Senhor, e revelam que a origem dessa luta é mais antiga que a própria existência humana. É o que se supõe pelo fato de a serpente já estar no Éden, fomentando a rebelião nos corações de Eva e posteriormente de Adão. Não tem sido uma história de guerras e intermináveis batalhas a história de Israel? Desde sua saída do Egito, sua chegada à estadia em Canaã, suas diásporas em 586 a.C., causadas pelos babilônicos, e em 70 depois de Cristo pelos romanos, o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, as guerras desde a fundação do Estado judeu em 1948, os atuais conflitos e constantes ataques terroristas sofridos regularmente pelos seus vizinhos árabes, e não tem sido uma história de perseguição física e guerra espiritual a história da igreja desde o seu surgimento até os dias atuais? Por isso a exortação a que não baixemos guarda, nos revistamos da armadura de Deus e nos posicionemos para a guerra, pois a batalha espiritual é real e constante. Não há trégua nem mesmo após uma vitória, porque está escrito: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia do mal, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Efésios 6:13. Mesmo tendo vencido tudo, a recomendação é continuar vestidos da armadura para permanecer inabalável. A ideia é que se houver a menor distração, pode-se ser atacado novamente, ferindo-se mortalmente. Não há dúvida aqui de que se há uma batalha acontecendo, por outro lado temos os campeões. Não falamos de um filme de ficção, mas acredite, essa é a nossa batalha, a nossa luta. Que nosso general de guerra e Senhor dos céus e terra cubra-nos em fortaleza e graça. Que tanto eu quanto você que me ouve agora sejamos vencedores em nome de Jesus o Cristo. Ficamos aqui, agradecemos a Deus pela sua vida e em nome daquele que sobre todo nome seja você abençoado. Amém e amém.